Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Olho do Chelsea. Meu nome é Thiago Pimentel e vocês estão aqui para mais um vídeo do nosso querido Diário Azul, o nosso vídeo de notícias aqui quase diário, né? Mas tá sendo diário, porque ontem teve vídeo mais sério, um vídeo comentando única e exclusivamente sobre o caso de racismo do Vinícius Júnior, sob mais a perspectiva do José Mourinho e a minha decepção pessoal com o nosso maior treinador da nossa história, né? E eu repito, todo e qualquer comentário aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, que eu ver passando pano pro que aconteceu na terça-feira, a pessoa será banida. A gente tem, né? Cada um tem a sua opinião. Eu, enquanto um jornalista, é um princípio que eu defendo piamente, mas a partir do momento em que a gente está entrando num território criminoso, que a gente está entrando num território de injúria racial, que é um crime, eu acho que não é nada saudável a gente cultivar isso, a gente dar palco para isso. Então, cara, nem se deem o trabalho. Nem se deem o trabalho, porque aqui nesse canal, essa porra aqui não vai ter margem, tá bom? Fechado o assunto aí do José Mourinho, Vinícius Júnior, vamos voltar a falar do Chelsea, porque a gente teve bastante notícias assim nesse carnaval. Eu estive meio ausente, né? Eu viajei com a família da minha namorada, foi aniversário dela, e no que eu voltei de viagem eu também recebi uma notícia pessoal muito triste, né? Mas vambora, a vida que segue, a gente vem aqui e é uma distração pra mim falar sobre essa porra desse time que a gente torce, né? O primeiro ponto aqui que a gente tem pra comentar é sobre Romeu Lavia. Fazia tempo que a gente não falava desse camarada, né? Pois bem, dizem as más línguas que Romeu Lavia está próximo a retornar aos gramados do Chelsea, já que ele está concluindo o programa de reabilitação dele e, de acordo com o Kieran Gill, do Daily Mail, ele tem treinado nesse tempo dele de ausência, né, com um sistema de realidade virtual para melhorar o scan dele, né? Melhorar o senso de posicionamento, a tomada de decisão dele, e que a gente deveria ficar de olho no Lavia à medida que ele retorna aos gramados do Chelsea, à medida que ele voltar a campo, que, para ser sincero, vai saber, né? Se eu vi talvez que ele esteja que ele seja um possível nome para jogar contra o Burnley já no sábado. Eu não sei. O Lavia é um jogador que já deixou a gente tanto na mão, né? Não deixar na mão num sentido que é culpa dele, né, necessariamente, mas assim, é um jogador que já desfalcou a gente tantas vezes que, sinceramente, cara, eu só acredito quando eu olhar a escalação sábado, meio-dia, e ver que ele tá no banco, ver que ele tá no time titular por um milagre. Mas, enfim, aparentemente, quando ele entrar em campo, filho, ele vai estar que nem o Robocop, vai estar que nem o Exterminador aqui, ó, pum, 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 olhando de um lado pro outro, porra, chave, prime moments, assim. E sendo sincero, brincadeiras à parte, eu gosto do Lavia, tá? Eu acho ele um bom jogador. Eu acho que é muito triste, né, o que acontece com ele fisicamente, que ele não consegue ter nenhuma sequência. Ele já tá aqui há 3 anos e não consegue emendar nenhuma sequência de jogos. Para um jogador que é muito talentoso, que fazia boas temporadas no Southampton, foi cobiçado tanto pelo Chelsea quanto pelo Liverpool. E assim,
No que ele entra em campo pelo Chelsea, ele joga bem. Joga bem. Fez boas partidas. A questão é que dá para contar nas mãos a quantidade de vezes que o Lavia entra em campo pelo Chelsea. E eu não preciso de tantos dedos para fazer essa contagem. É realmente bizarro, é uma coisa muito preocupante. Tanto que, assim, eu particularmente, na minha cabeça, mesmo que de forma não intencional, quando eu traço qualquer plano futebolístico para o Chelsea em curto, médio, longo prazo, eu não boto o Lavia na equação. Sabe, para mim o Andrei é um jogador que hoje tá muito à frente dele. Cara, o próprio Essugo, que é outro jogador que também a gente não viu ele jogar 10 vezes pelo Chelsea, porque tem sofrido demais com lesões, o próprio Essugo, para mim, tá à frente do Lavia na equação. Entendeu? Tamanha a desconfiança que esse cara me passa em conseguir estar apto para jogar ou não. A gente fala do Reece James, a gente teve aí anos do Reece James com essa dúvida, com essa pulga atrás da nossa orelha. O Fofana é um jogador que também está nesse processo de restabelecer essa confiança. O Lavia, ele é o cachorro grandão. É aquilo, já em outros vídeos eu já fiz essa brincadeira e eu repito, porque a situação não mudou. O Lavia é o chinelinho final boss desse time. O Reece James e o Fofana, eles são ali consolidados na hierarquia dos chinelinhos, e o Lavia é o capitão, é o 01, é o rei, é o monarca da dinastia dos chinelinhos do Chelsea. É impressionante. Eu espero que ele consiga, né, se recuperar, e eu acho importante que a gente tente fazer esse exercício de preservar o Lavia, não só porque é um jogador que é muito talentoso e a gente quer explorar esse talento futebolisticamente, não comercialmente. Eu não quero saber de papo de vender ele. Se vender, é porque ele não tem nada para render para o Chelsea futebolisticamente. Para mim, a lógica é essa. E não porque o Chelsea precisa salvar ali alguma tentativa de não prejuízo, né? Mas enfim, eu acho que é importante a gente preservar o Lavia, não só por conta do talento que ele tem, que a gente precisa potencializar, que a gente precisa ver de forma mais consistente, mas a preservação do Lavia, ela é necessária e ela se torna mais factível do que era, por exemplo, com o Reece James, do que é com o Fofana, porque ao contrário deles dois, a gente tem jogadores do mesmo nível e melhores do que o Lavia que estão jogando e estão dando conta do recado. Eu acho que é a única posição no time do Chelsea que tem lateral também. Lateral a gente está muito bem servido. Mas a posição que a gente está melhor servido no nosso elenco é meio campo. São os volantes. Enzo, Caicedo e Andrei são 3 volantes muito bons. Eu acho o Caicedo um dos melhores do mundo na posição dele. O Enzo briga ali entre os 10 melhores camisas 8 do futebol. E o Andrei tem feito uma temporada muito interessante aqui e cresce cada vez mais de produção sob o comando do Rossini. Eu acho que isso aí a gente não tem como negar, né? E claro, já vinha fazendo 2 boas temporadas no Strasbourg, né? Temporada e meia no Strasbourg, com o próprio Liam Rossini. Então, assim, de novo, como eu falei, quando eu penso no mínimo planejamento para o time do Chelsea, em curto, médio e longo prazo, esses 3 nomes estão à frente do Lavia. E se o Lavia entra na equação, ele entra lá no final. É uma pena, porque é um jogador que eu gosto. É um jogador que você vê que, porra, esse cara é bom, esse cara é bola. E nos poucos jogos que a gente viu ele jogar, por exemplo, um que me vem à cabeça é contra o Tottenham, lá no White Hart Lane, que não é mais White Hart Lane, na temporada do Maresca, na primeira temporada do Maresca, em que, assim,
O Lavia ali, ele dá segurança para o meio-campo. Ele é o 5, ele é o primeiro homem. E ele consegue trazer uma tranquilidade para o Caicedo ser mais incisivo, para o Caicedo ser mais ofensivo, né? E o Enzo Fernandes, que é esse jogador mais incisivo, que pisa mais na área, que chega mais junto no ataque, o Enzo Fernandes tem mais tranquilidade para fazer isso e não se preocupar tanto com transições, com contra-ataques, que quando é só o Caicedo, às vezes é um risco, às vezes é um perigo, entendeu? O Lavia tem esse elemento dele que eu acho muito bom, mas de novo, como eu tô falando aqui há quase 10 minutos, a gente precisa dele consistentemente disponível e apto para jogo, coisa que não tem acontecido em 3 anos dele no Chelsea. 3 anos. É realmente impressionante. Se eu não me engano, acho que ele nunca completou 90 minutos no Chelsea. É uma estatística bizarra. Muito bizarra. Mas, enfim, partindo aqui para a próxima notícia, né? O próximo ponto de discussão é o Coenda. Vocês lembram do Coenda? O ponta-direita português que está no Sporting, que a gente contratou, e tal qual o Estevão, tal qual o Kendry Paz, a gente contratou e deixou no clube dele, no caso o Sporting, até ele completar 18 anos, né? No caso, ele chega no Chelsea agora no final da temporada, para a próxima temporada. E a notícia que saiu é que ele está em Cobham para se recuperar de uma lesão que ele sofreu no Sporting e ele deve voltar aí em março para Portugal. É um jogador que eu acho interessante, né? Eu já comentei dele aqui uma vez ou outra e eu repito, eu acho que esse empilhamento de jogadores que são aqueles pontas direita, que são habilidosos, canhotinho, que consegue jogar por dentro, mas que joga também aberto. Eu acho que esse empilhamento de jogadores desse perfil, entenda-se, Palmer, Estevão, Coenda e Kendry Paz, na minha visão, é um indicativo de que o Chelsea tem aqui precauções para o momento que pode ser uma questão de tempo ou não, que o Palmer vá ser vendido. Eu já falei em outros momentos, em momentos mais críticos aqui da nossa temporada, que eu acho que o Palmer pode chegar um momento aqui que ele veja o Chelsea nessa mediocridade, nessa situação onde o Chelsea não ganha porra nenhuma, não compete, perde pro Arsenal, e é isso aí, tá tudo bem. E ele fala, já é, eu vou voltar pro City. Ou eu vou pro United. Ou eu vou tentar a sorte na Espanha, vou pro Real Madrid, vou pro Barcelona, vou pro Atlético, sei lá. Ele é titular nos 3, na minha opinião. Na minha opinião, ele é titular nos 3. Ou ele vai pra Alemanha, faz que nem o Kane, vai pro Bayern, sabe? Eu acho que é uma possibilidade que a gente, enquanto torcedor, tem que se preparar. E eu acho que o Chelsea já está preparado. Porque, eu repito, são jogadores, esses 4, com perfis muito parecidos. Palmer, Coenda, Estevão e Kendry Paz. Esses 3, Paz, Estevão e Coenda, na minha opinião, é tipo assim, cara, é um safeguard assim, do Palmer, caso ele seja vendido. Eu acho que é uma possibilidade que a gente tem que se preparar. Mas enfim, tá aí. Coenda tá se recuperando em Cobham. É um jogador que eu tenho curiosidade para ver no Chelsea. Eu acho que ele tem muito a render. É um jogador bom, um jogador que me agrada. De um perfil que, de novo, a gente já tem em relativa abundância no nosso elenco, ou prestes a chegar no nosso elenco. Mas, de todo modo, vamos ver, né? Agora,
Vamos falar aqui de uma coisa mais judicial, né? Vocês provavelmente devem saber que o Chelsea tem 74 acusações no âmbito judicial aí. Acho que, se eu não me engano, é da FA. Eu não lembro se é da FA, se é da UEFA ou se é da FIFA. Eu peço perdão aí. Quem puder me corrigir nos comentários, sintam-se à vontade. O fato é que o Chelsea tem 74 acusações, que, se eu não me engano, boa parte dessas acusações o Chelsea que apresentou, né? Porque se tratam de irregularidades da era Abramovich, que a gestão atual achou ser do melhor interesse para o clube apresentar às autoridades, e ok, eu acho, né? Tudo bem. E o veredito dessas acusações se aproxima. De acordo com Kieran Gill também, né, do Daily Mail, que a gente já comentou mais cedo sobre o Lavia, o veredito dessas decisões está próximo. E é descrito como um veredito que provavelmente não envolverá punições futebolísticas, ou seja, redução de pontos, né? A gente não vai ter pontos removidos na Premier League, ou transfer ban, ou banimento de competição europeia, pelo visto não está na jogada. Provavelmente o Chelsea será meramente multado ou algo do tipo com relação às punições dessas acusações, que, tipo assim, é aquilo, tal qual as 116 acusações, 115, 1 bilhão de acusações do Manchester City. Eu acho meio impossível o Chelsea ser acusado de 74 coisas diferentes e ele ser inocente, imaculado de todas elas, e o Chelsea ser inocentado e não ser punido de nenhuma. Eu acho que seria um verdadeiro milagre. Enfim, que bom, eu acho, que o Chelsea não vai ser punido com dedução de pontos ou transfer ban, que é aquilo, né, gente? Para um time que gastou 2 bilhões em 4 anos, eu já falei muitas vezes isso, eu falo de novo, o nosso elenco ainda precisa de alguns reforços, né? Ainda precisa de alguns ajustes. Ou você tem plena confiança na nossa defesa, você tem plena confiança nos nossos pontas, no Garnacho e no Gittens. É aquilo, né? Que bom que a gente, pelo visto, não vai tomar um transfer ban, porque apesar desse investimento bilionário que a gente fez em 4 anos, o retorno não é muito positivo. A gente tem lacunas no elenco que precisam ser preenchidas, questões no nosso time que precisam ser resolvidas. Então, que bom, né? Que bom. Para finalizar, uma notícia já um pouquinho mais antiga, mas que eu acho importante a gente pelo menos debater aqui no canal, que envolve o Nicolas Jackson, que aparentemente o Chelsea, que o Bayern de Munique não vai manter o Nicolas Jackson ao término do empréstimo dele, com uma opção de compra estupidamente inflacionada, numa manobra que eu devo dizer, o Chelsea foi bem, né? Foi bem, mas o Chelsea aparentemente não tem problema de manter o Jackson, né? É uma opção que é debatida internamente, de manter o Jackson na próxima temporada, talvez emprestando o Delap ou não. É uma coisa que, sinceramente, são meras especulações a essa altura. E eu queria comentar aqui a minha opinião sobre essa situação. Eu fui um cara muito paciente com o Jackson. Eu não tinha canal ou qualquer plataforma aqui na época dele, enquanto nosso centroavante, mas eu fui muito paciente. Eu defendi, eu mantenho um princípio similar com o João Pedro e o Delap de entender que no mundo ideal a gente tem um centroavante mais consolidado para ser o nosso titular e o Jackson aprende do lado dele, ou o João Pedro e o Delap agora,
que é algo que eu já falei várias vezes aqui, que eu tenho falado recentemente isso, sobre a nossa defesa, sobre os nossos pontas, sobre a nossa lateral, o nosso goleiro, enfim, é uma lógica que eu tenho para montagem de elenco que, obviamente, a gente não vê no nosso time, que o Clear Lake Capital vai numa abordagem totalmente diferente. Ele bota 2, 3 jovens ali disputando a vaga, e quem é o melhor ali, ótimo, quem não for, tudo bem, porque ele vai ter minutagem, o valor dele vai aumentar ou não vai cair tanto, então na prática, na folha financeira, é lucro. É uma abordagem que financeiramente faz sentido, mas na minha visão, futebolisticamente falando, é um tiro no pé. Enfim, voltando a falar do Jackson, eu defendi, fui paciente, é um jogador que eu não acho de todo mal, eu não acho o Jackson uma merda, eu acho que pro próprio Bayern de Munique ele é um bom reserva pro Harry Kane, mas é aquilo, pro que o Chelsea precisa, o Jackson claramente não é o produto final. Não é. Não é. O Jackson não é o cara para ser o nosso centroavante titular. Entendeu? E eu, particularmente, perdi a paciência com ele na reta final da temporada passada, com o cartão vermelho ridículo que ele tomou contra o Newcastle, e mais ainda com o cartão vermelho mais ridículo ainda que ele tomou contra o Flamengo no Mundial de Clubes. Aquilo ali pra mim, cara, foi papo assim, foi papo de eu repensar as minhas escolhas de vida. Foi papo de eu repensar as minhas convicções quando eu vi o Jackson tomar aquele cartão vermelho contra o Flamengo. Eu falei, puta que pariu, eu tava no trabalho, cara, e eu fiquei incrédulo. Fiquei incrédulo. A redação inteira sabendo que eu torcia pro Chelsea. Chupa, filho da puta. Entendeu? Muito por causa desse merda desse Jackson, cara. Com todo respeito a ele. Merda, atacante merda Nicolas Jackson. Que assim, eu particularmente acho que esse ciclo fechou. Eu acho que, meu amigo, o Chelsea tem que fazer o que é possível para vender ele. Só que é aquilo, né? O cara que chegou para substituir ele, que é o Delap, é tão ruim quanto, né? Tipo, tecnicamente eu acho o Delap pior do que o Jackson, e no aspecto que o Jackson era o mais crítico, que era a mentalidade dele, a postura, o autocontrole emocionalmente falando, o Delap é outro maluco também. É que o Delap não chega a colecionar os cartões vermelhos que o Jackson colecionava, mas em cartão amarelo é uma puta disputa, né? É uma puta competição. Dois malucos ali que, porra, parece que confundiram o esporte, que não estão jogando futebol, estão competindo no WWE. E, de novo, pro nível que ser um centroavante titular de um time de Big Six, como é o Chelsea, não é bom o suficiente. Não é bom o suficiente. Eu particularmente acho, né, eu comentei aqui o que eu acho da situação do Jackson, o que eu faria. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que ele volta e o Chelsea vai tentar vender ele a um nível, a um preço que eu não vejo ninguém pagando. E eu acho que ele vai ser emprestado de novo. Não um empréstimo que não vai ser tão bom quanto o do Bayern, em termos de valores, ou em termos do time. Não vai ser um time do nível do Bayern. E ele vai ser emprestado com uma opção de compra. E aí, cara, aí eu acho que ele é vendido no final da temporada que vem para esse time ou para outro que chegue e fale que quer comprar o Jackson. É uma situação complicada que eu acho particularmente uma merda. Mas, enfim. É isso, gente. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acharam das notícias, o que vocês acham aqui das minhas opiniões cercando essas notícias. Enfim, é isso, gente. Peço para vocês participarem aqui nos comentários. O QR Code aqui do grupo do WhatsApp está disponível para vocês participarem, desde que vocês não cometam crimes, né? Os seus
safados. Vocês se acalmem, hein? Tô de olho. Tô de olho. Enfim, gente, é isso. Comentem a opinião de vocês, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e se inscrevam aqui no Ilha do Chelsea para esse vídeo e outros sobre o maior de Londres. Então até amanhã com o pré-jogo de Chelsea e Burnley pela Premier League. Um abraço e tchau!